Olá, boa noite. Boa noite. Unidade e paz. Temas debatidos em encontro do Papa com representantes de conferências episcopais europeias. Anunciação do Senhor. Solenidade mariana mobiliza paróquias brasileiras. Paralisação no metrô de São Paulo. Metroviários aceitam proposta do governo paulista e decidem encerrar a greve no metrô. Em Brasília, presidente Lula é diagnosticado com pneumonia leve e adia viagem à China. Câmara aprova projeto que favorece réus em julgamentos penais ou processuais. Alerta em Sergipe. Peixe exótico preocupa ambientalistas e órgãos federais. E Canção Nova no Paraguai celebra 13 anos de missão. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco recebeu em audiência na sala do consistório os participantes da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia. Unidade e paz foram temas do encontro. A vocação da União Europeia é ser fonte de desenvolvimento e garantia de paz para o continente e o mundo. Esta é a esperança do novo presidente da COMECE, Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, Dom Mariano Crociata. Ontem, o Papa Francisco recebeu os bispos e membros da Assembleia que elegeu a nova presidência. Dom Bruno Braz, bispo português eleito entre os vice-presidentes, concedeu entrevista à nossa equipe em Roma. O Papa começou por nos chamar a atenção para este facto. A União Europeia não é uma unificação, mas é uma união no respeito da diversidade e da pluralidade. De acordo com Dom Nuno, as questões humanitárias, geopolíticas e sociais da guerra na Ucrânia e o auxílio da Igreja à União Europeia na promoção da paz foram alguns dos pedidos do Papa à Comissão. A Europa tem necessidade não apenas de quem esteja consciente das suas raízes, mas de quem hoje seja a voz profética do Evangelho no seio desta realidade tão bela, tão importante, tão desafiante que é a União Europeia. No desafio da paz, a COMECE pode e deve dar a sua contribuição. De acordo com o Papa, o organismo é, por natureza, uma ponte entre as igrejas na Europa e as instituições da União. Em Brasília está acontecendo o encontro dos bispos referenciais da missão na sede das Pontifícias Obras Missionárias. Sobre esse assunto, vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem mais detalhes dessa reunião. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite a vocês e boa noite a todos que nos acompanham agora. Pois é, neste encontro também foi apresentada a arte do 5º Congresso Missionário Nacional, que vai ocorrer em novembro na região amazônica, com o tema Ide, da Igreja Local aos confins do mundo. O encontro dos bispos reúne representantes das regionais da CNBB. As forças missionárias partilharam os desafios e expectativas dos trabalhos pastorais no país. Eles também participaram da Assembleia do Conselho Missionário Nacional. Dom Odelir ressaltou que a igreja tem a essência da caminhada cristã. Nós dizemos que sem missão a igreja deixa de ser a igreja de Jesus Cristo. Por isso, isso está no DNA, dizemos, de nós, do nosso DNA como cristãos, pelo nosso batismo. Todos carregamos essa força missionária. Os participantes também acompanharam o lançamento da marca do Encontro Nacional, que é uma preparação para o Congresso Missionário Americano no ano que vem. O 5º Congresso Missionário Nacional acontece em novembro em Manaus, com o tema Ide, da Igreja Local aos confins do mundo, corações ardentes, pés a caminho. O evento deve reunir mais de 800 lideranças de dioceses de todo o Brasil. E a arte do congresso faz referências à região amazônica. Tem dois elementos centrais. O elemento dos pés, nos quais nós vemos que os pés do missionário e da missionária, eles têm que estar cravados na realidade. E a realidade que nós quisemos colocar destacando aqui é a realidade amazônica, com esse rosto lindo dessa indígena, que traz para a gente a defesa da vida mais ameaçada e a coragem e a garra das mulheres nessa defesa. E, ao mesmo tempo, o coração,
no qual no centro do coração nós colocamos o mundo, com essa cruz que nos coloca Jesus Cristo, aquele que nos chama, aquele que nos envia, ele que é o centro de toda a missão que realizamos. Irmã Regina lembra que o ser missionário é fundamental para o processo de conversão. E o Papa Francisco faz uma colocação linda, que partilhar o pão material, já é um gesto missionário. E o gesto missionário por excelência é partilhar a Eucaristia, partilhar a palavra. Então são esses gestos concretos que têm que nos caracterizar. Por isso mesmo, esse congresso ele não quer ser um ponto simplesmente, mas um processo. Neste sábado, o cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, vai presidir a missa solene de apresentação do novo bispo auxiliar da capital federal, Dom Antônio Aparecido. Dom Antônio aguarda ansioso o momento em que será recebido oficialmente pelos fiéis da Arquidiocese de Brasília. Estou com o coração cheio de alegria, cheio de esperança. Quero trabalhar com este povo, com o clero desta arquidiocese e juntos desenvolvermos um trabalho na evangelização do povo de Deus. Dom Antônio Aparecido foi nomeado pelo Papa Francisco bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília em dezembro do ano passado. A missa de ordenação episcopal foi celebrada no dia 25 de fevereiro deste ano, na Diocese de São Carlos, interior de São Paulo. Foi nessa diocese que Dom Antônio foi ordenado sacerdote em 1999 e onde exercia seu ministério sacerdotal até então. Natural de Ibaté, São Paulo, Dom Antônio já foi reitor do Seminário Diocesano de São Carlos e membro da Comissão Diocesana para a Proteção de Menores e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, entre outras atribuições. Em vídeo publicado pela Arquidiocese de Brasília, o cardeal Dom Paulo César Costa demonstrou entusiasmo com a chegada do novo bispo e convidou a comunidade de Brasília para participar da missa de acolhida a Dom Antônio. Agora ele está entrando na vida da nossa amada Arquidiocese. Será o dia da apresentação oficial de Dom Antônio na nossa amada Arquidiocese de Brasília. Ele vem para servir, ele vem para doar a vida aqui, ele vem para nos ajudar a sermos presença do bom pastor na vida dos nossos padres, na vida do nosso amado povo. Esta celebração de acolhida será às 10 horas da manhã na Catedral de Brasília, com transmissão da TV Canção Nova, canal regional, e Rádio Canção Nova 89.1 FM Brasília, também no YouTube. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira um projeto de lei que favorece réus em julgamentos penais ou processuais quando houver empate no Supremo Tribunal Federal. A proposta também altera as regras para emissão de habeas corpus. Com a mudança, qualquer autoridade judicial poderá solicitá-lo. O projeto do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, determina a proclamação imediata da decisão no caso de empate, mesmo que o julgamento tenha ocorrido sem a totalidade dos integrantes do colegiado, em razão de vaga a ser preenchida, impedimento, suspensão ou ausência de membro. Também é assegurada a expedição de habeas corpus por ofício, juiz ou tribunal, ainda que sem o conhecimento da ação ou recurso contra coação ilegal. O texto gerou divergências. Para o deputado Deltan Dallagnol, o Supremo tem maioria para decidir contrariar o projeto. Gente, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já está tomada sobre isso. Já tem 6 ministros entendendo que a divisão, o empate não deve favorecer o réu. Aí esta Câmara dos Deputados vai atropelar o Supremo Tribunal Federal. E a decisão já alcançada por maioria de votos para favorecer criminosos, para favorecer corruptos, para favorecer traficantes, para favorecer bandidos. Nós não podemos admitir isso. Já o deputado Guilherme Boulos defendeu que a aprovação reforça a hipótese de inocência prevista na Constituição. Lamentavelmente, ainda tem gente que gostaria de condenar por PowerPoint, que gostaria de condenar sem provas, e um dos pilares do Estado democrático de direito é presunção de inocência e respeito ao devido processo legal.
As mudanças serão praticadas com base no Código de Processo Penal e na lei que institui normas para determinados processos apresentados no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, como crimes de ação penal pública, habeas corpus e recursos. E nós ficamos por aqui. Eu desejo a você uma ótima noite, um excelente fim de semana e volto com vocês no estúdio. Obrigada, Ronaldo. Um ótimo fim de semana a todos aí. A seguir, presidente Lula diagnosticado com pneumonia. E o fim da greve no metrô em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi diagnosticado com pneumonia leve após realizar exames em Brasília na noite de ontem. Um outro assunto é que o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que o governo chinês decidiu suspender o embargo à carne bovina brasileira. Nós vamos chamar a repórter Camila Castro, que está ao vivo em frente ao Palácio do Planalto e traz as informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo, e a todos. Bom, é isso mesmo. A decisão foi tomada após uma reunião entre o ministro Carlos Fávaro e o representante de Pequim. As importações do Brasil estavam suspensas desde fevereiro, após a confirmação de um caso classificado pelo governo brasileiro como isolado e atípico do mal da vaca louca. O registro foi feito em uma pequena propriedade no município de Marabá. E uma outra informação é que nesta sexta-feira o presidente Lula foi avaliado pelo médico Roberto Calil no Palácio da Alvorada e diagnosticado com pneumonia e está em repouso na residência oficial. Roberto Calil informou à imprensa que o quadro de saúde de Lula é considerado bom e o presidente estará liberado para viajar para a China já neste domingo, só que um dia depois do planejado pela equipe do Palácio do Planalto. Lula, então, foi diagnosticado com essa pneumonia viral leve ao passar por exames no hospital particular aqui mesmo na capital federal. Olha, o principal evento da agenda do presidente da China é o encontro com o presidente Xi Jinping na terça-feira. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Neste encontro, Lula defenderá então as relações já construídas entre os dois países e eventualmente pretende, é claro, ampliar a oferta de produtos brasileiros ao país asiático. E na comitiva que acompanha Lula são mais de 200 pessoas, entre empresários, ministros, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e parlamentares também. Eu volto com vocês, um excelente fim de semana. Boa noite para você, bom fim de semana também, Camila. Obrigado, hein? Olha, quem tem pneumonia tem que cuidar e cuidar bem. Ainda a gente continuando com saúde, hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma doença que afeta muita gente em nosso país, hein? Vamos chamar então o repórter Sidney Fernandes, em São Paulo, que tem mais informações. Sidney, boa noite para você. Boa noite, Reinaldo, Yara, e boa noite a todos que nos acompanham neste momento. A data reforça a importância dos cuidados e o tratamento adequado para a cura da enfermidade. Para você que está na sintonia da Rádio América. Quem vê Amanda usando a voz para trabalhar, nem imagina que já teve uma doença séria nos pulmões, tuberculose. Um período assim que, olhando assim para trás, parecia que era uma eternidade, né? Porque foi um tempo... Era difícil. Juliana contraiu a doença no mesmo período em que testou positivo para a Covid-19. O tratamento, que era para durar 6 meses, levou um pouquinho mais por conta da cicatrização do meu pulmão. Infecciosa e contagiosa, a tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Entre os sintomas estão febre baixa, perda de peso, suor excessivo e principalmente tosse. Tosse há mais de 3 semanas, né? Solicitamos que o indivíduo procure uma unidade básica, um serviço público para pesquisar a tuberculose. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 milhões de pessoas no mundo têm
tem a tuberculose. No Brasil, os dados anuais são de 70 mil infectados. Para chamar a atenção sobre a doença, a OMS criou em 1982 o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Especificamente no Brasil, a gente tem uma taxa de incidência acima de 40 casos por 100 mil. Então, é uma doença que está relacionada a vulnerabilidades, às condições sociais, a grandes centros urbanos. E é uma doença que tem diagnóstico e tratamento. O procedimento que trata a doença dura em média 6 meses. E todos os medicamentos são disponibilizados gratuitamente pelo SUS. Depois do tratamento completo concluído, hoje Amanda e Juliana se sentem muito bem. Tenho problema nenhum mesmo, de respiração, no pulmão em si. Trabalho com a voz, canto, faço locução de rádio. Teve a ajuda do cuidado médico, teve a ajuda dos profissionais da saúde, mas uma ajuda que foi muito necessária no meu tratamento foi a graça e o auxílio de Deus. Agora a gente muda de assunto para falar da greve no metrô de São Paulo, que deixou mais de 2 milhões de passageiros sem transporte. O impasse entre o governo paulista e os trabalhadores do metrô começou ontem e durou até hoje pela manhã. Após acatarem uma proposta do metrô, a greve foi encerrada. O sistema começou a ser normalizado no início da tarde. Um alívio para quem usa o metrô como principal meio de deslocamento em São Paulo. Muitos trabalhadores se arriscaram a ir aos seus empregos hoje, após a paralisação desta quinta-feira. Apesar de o governo e a prefeitura decretarem um dia de ponto facultativo para os servidores públicos, a movimentação ainda foi grande no trânsito e nos pontos de ônibus. Por volta de 7 horas da manhã, alguns trechos de 3 das 4 linhas interditadas começaram a funcionar. Após a assembleia realizada hoje de manhã, os funcionários do metrô votaram pela retomada da operação em sua totalidade, mas mantêm a campanha salarial e a posição contra a privatização do metrô. A decisão pelo fim da greve ocorreu após a proposta enviada pelo governo do estado na madrugada desta sexta-feira, oferecendo pagamento de abono salarial no valor de R$ 2.000 em abril e a instituição do Programa de Participação nos Resultados de 2023, a ser pago no ano que vem. E amanhã, a Canção Nova comemora 13 anos de presença no Paraguai. De lá, a Canção Nova evangeliza outros países da América Latina, como Chile, Argentina e Bolívia. Estamos comemorando estes anos de evangelização aqui na Assunção, Paraguai, e daqui para muitas outras cidades e também países como Chile, Argentina e Bolívia. Ao chegar aqui pela primeira vez em 2010, os missionários do núcleo da comunidade encontraram o apoio de membros do segundo elo que já trabalhavam pela evangelização há alguns anos. Muitos são os frutos que a gente está colhendo, especialmente os frutos da unidade, da vida missionária árdua, os frutos da vivência dos princípios do carisma, aqui na missão do Paraguai e, por sobretudo, a perseverança. São 13 anos de conquista, de muita evangelização e nós já colhemos frutos dessa evangelização que os nossos irmãos paraguaios já fazem aqui há muitos anos e também frutos da experiência que nós estamos vivendo atualmente aqui como missionários no Paraguai. São vocações, são conversões, pessoas que se achegam até nós para receber esta evangelização da Canção Nova. A Frente de Missão do Paraguai conta hoje com a presença de 2 sacerdotes e um casal do núcleo, além de 12 membros do segundo elo e 15 novos prediscípulos, que são aqueles que estão no primeiro ano de comunidade. Um sonho que continua crescendo. A profecia dita por Monsenhor Jonas Abib, que o Paraguai seria a porta para outros países latino-americanos conhecerem a Canção Nova, está se cumprindo. Em instantes, a gente volta com outras informações direto de São Paulo. Até já. Até já, Sidney. Obrigado, hein?
Após o intervalo, a saudação do Vaticano aos muçulmanos pelo mês do Ramadã. E na solenidade da Anunciação, os atos de movimentos que defendem a vida desde a concepção. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. Um peixe exótico originário da região Indo-Pacífico chegou ao litoral do Nordeste brasileiro. A espécie foi batizada com o nome de peixe-leão por ser um predador agressivo. Pois é, a novidade, no entanto, tem preocupado ambientalistas brasileiros e órgãos federais como o IBAMA. Um peixe de aparência exótica. Ele tem esse nome popular peixe-leão por conta desses espinhos aqui e dessas nadadeiras alongadas, que quando ele nada parece uma juba de um leão. Ele é um predador voraz. A espécie é apreciada por aquaristas. É um peixe muito bonito, né? Resistente. Ele pode viver no aquário quase 18 anos. Ele passa a predar os outros peixes no aquário. O animal é um invasor e não tem predador natural na costa brasileira. Ele se alimenta de 20 peixes a cada meia hora, então é um impacto muito grande, né, no ambiente. E ele se reproduz, né, com uma grande intensidade. São 2 milhões de ovócitos que ele consegue gerar por ano. O peixe-leão é encontrado próximo aos recifes de coral. Aqueles que são artificiais representam maior preocupação. São todas estruturas de naufrágios, carcaças de carro, pneu, que os pescadores utilizam para agregar peixe. Os nossos estudos recentes indicam que essas estruturas estão favorecendo a chegada do peixe-leão. A situação afeta a produção pesqueira e desequilibra o ecossistema. Ele se alimenta das espécies nativas, que têm representantes comerciais. O peixe já chegou também aos estuários dos rios e pode causar acidentes. Esses espinhos aqui, eles são ocos, são semelhantes a uma agulha, que injetam uma toxina, mas essa toxina ela não é mortal, ela causa intensa dor. Pesquisadores brasileiros têm suposições sobre a chegada do peixe-leão à costa do Brasil. Uma delas é que tornados atingiram o litoral dos Estados Unidos, provocaram a quebra de aquários domésticos e ornamentais e os peixes alcançaram o Mar do Caribe. Há cerca de 2 anos, conseguiu coletar os primeiros indivíduos. A região do arquipélago de Fernando de Noronha também começou a ter registros. Ele foi registrado em águas mais rasas do Piauí, depois no litoral cearense, no litoral potiguar. Então, recentemente, a gente teve o registro no litoral do extremo sul paraibano, extremo norte pernambucano. O IBAMA promove ações para combater a espécie invasora. É fazer estratégias de divulgação para pescadores, para mergulhadores, que são quem vai estar nas pontas ali com possível contato direto, quando esse animal estiver chegando aqui na costa de Sergipe. E um apelo para os aquaristas. É importante, né, alertar aqueles aquaristas que têm esse animal em casa, né, que não libertem no ambiente natural. Se por acaso identificar o peixe no mar... Pescador que pescar, encontrar um animal desse na rede, ou mesmo que pescar de arpão, para informar o telefone aqui do IBAMA, que é o 3046-1018, do IBAMA de Sergipe. Temos acompanhado os transtornos que as chuvas estão causando em cidades das regiões Norte e Nordeste. Desta vez, os temporais atingiram o sul do Brasil. Na cidade da Serra Gaúcha, Fagundes Varela, a chuva foi intensa, com queda de granizo que chamou a atenção dos moradores. Casas ficaram destelhadas, árvores caídas pelas ruas e alguns locais sofreram com deslizamento de terra. Vamos ver como vai ficar o tempo em todo o Brasil neste fim de semana. A chuva segue forte no norte e nordeste, ainda sob a influência da zona de convergência intertropical. No sul e sudeste, o destaque estará na circulação de ventos que favorecem as pancadas intensas de chuva no sudoeste e oeste do Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro e em áreas de Minas Gerais. E o que vai predominar neste fim de semana é o calor no centro-oeste,
Cuiabá registra máxima de 33 graus. Se prepare, muita água e protetor solar, porque as temperaturas batem os 33 graus também em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Para finalizar, informações de Cachoeira Paulista. Você que vem para Canção Nova, fim de semana com uma manhã parcialmente nublada. Logo o sol aparece e deixa o dia quente, com máximas de 32 graus amanhã e 33 graus no domingo. Reinaldo. Pois é, vai continuar quente, hein? Amanhã a igreja celebra a solenidade da Anunciação do Senhor. A data é também escolhida por movimentos que defendem a vida desde a concepção. Foi uma gravidez na qual não estava esperando. Então foi muito difícil para mim, que eu não tive o apoio dele, né? Foi um relacionamento de 2 anos no qual terminou devido a descobrir a gravidez. Antes eu passei por um período difícil, onde a minha mãe teve um câncer, né? Então, passei todo esse período antes de engravidar. Logo depois, no tratamento dela, eu engravidei da Helena. Aí o pai não aceitou muito bem, fez a proposta de tirar, né? Gisele é mãe de 2 meninas e está à espera dos gêmeos Helena e Josué. Winnie é mãe da pequena Helena, de 9 meses. Mulheres que escolheram seguir com a gestação ao encontrarem apoio na Casa Mãe Oásis da Imaculada, na capital mineira. Está sendo mais fácil. Eu acho que se não fosse a Casa Mãe, eu não estaria com o apoio que eu tenho hoje. A casa acolhe e orienta mulheres que vivem uma gestação não planejada. O local, idealizado há quase 7 anos, já atendeu 400 mães. Elas vão passar por terapias individuais, elas vão passar por momentos de espiritualidade, escuta, né, grupos terapêuticos. Então, a gente tem um cronograma mensal, onde as atividades são desenvolvidas a cada dia com as mulheres. Cuidado e atenção que representam esperança. Tudo o que precisam para acolher uma nova vida. Porque aqui a gente aprende que a gente pode salvar as 2 vidas, tanto a da mãe quanto a da criança, né? Apoio que será anunciado amanhã em um ato nacional em defesa da vida. Nós não só falamos para uma mulher, olha, não fazem um aborto, não praticam um procedimento abortivo, tem sequelas. Falar é muito fácil, você tem que agir. A gente precisa lembrar as pessoas sempre que a vida é dom de Deus. E ela deve ser defendida desde a sua concepção até o seu ocaso natural. A defesa da vida desde a concepção é mais que uma questão religiosa. É, antes de tudo, um direito previsto na Constituição. A vida é o primeiro de todos os direitos humanos e isso é reconhecido internacionalmente. A opção aí não é ter o filho ou não ter o filho, é ter um filho vivo ou ter um filho morto. É a decisão de viver a maternidade e experimentar as alegrias de uma nova vida. É o meu milagre. Quando a gente se descobre, mas descobre que a gente quer um amor que não cabe dentro do peito, né? É um amor imenso. O Departamento Vaticano para o Diálogo Interreligioso enviou mensagem aos muçulmanos por ocasião do mês do Ramadã. Cristãos e muçulmanos promotores de amor e amizade é o título da mensagem, que exalta respeito, bondade, caridade, amizade, cuidado mútuo para com todos, perdão e cooperação para o bem comum. E acrescenta, para que isso aconteça, é necessário não apenas combater a cultura do ódio, mas também educar as gerações futuras, na família, na escola, nos lugares de culto e nas mídias sociais. No próximo bloco, o acampamento Profecia do Avivamento na Canção Nova em Sergipe. E Solenidade Mariana mobiliza paróquias brasileiras. Na sexta-feira, Santa, 7 de abril, a Igreja Católica no mundo todo vai realizar a coleta em prol da Terra Santa. Por ocasião deste evento, o Departamento Vaticano para as Igrejas Orientais divulgou carta dirigida aos bispos, na qual recorda a emergência humanitária gerada pelo terremoto que provocou muitos danos e deixou milhares de mortos na Síria e no sul da Turquia. Nestas semanas, muitas casas dos franciscanos e de outras ordens e congregações nos 2 países tornaram-se tendas e proteção para os desalojados.
Começa daqui a pouco o acampamento Profecia do Avivamento na sede da Canção Nova em Aracaju, Sergipe. Fernanda Mazotti traz as informações. Fernanda, boa noite. Yara, nós estamos aqui diretamente de Aracaju, onde daqui a pouquinho iniciaremos a Profecia do Avivamento com a presença do Fábio Lira e do Padre Roger Luiz, que já está aqui comigo. Padre, boa noite. Serão quase 2.000 pessoas aqui reunidas na nossa casa de missão, aqui em Aracaju, para fazer essa experiência de avivamento. Como que está a expectativa do Senhor quanto a esse evento? Olha, a Profecia do Avivamento traz sempre uma expectativa maravilhosa, porque o tempo todo nós vamos estar submetidos à ação do Espírito Santo. Então, a garantia de que vai ser um sucesso da parte de Deus, da ação de Deus na vida das pessoas, já traz ao coração uma grande expectativa. E a expectativa ela é fundamental para que a gente experimente o que Deus quer nos dar, nos entregar. E a gente está trabalhando o tema do meu novo livro, Consumidos pelo Reino. E esse é o tema da Profecia do Avivamento em Aracaju. E eu tenho certeza que as pessoas sairão daqui dando um grande testemunho de uma experiência profunda com o Espírito Santo. Amém. E para você que é daqui de Aracaju e região, dá tempo de vir participar. Nós teremos a Santa Missa hoje aqui, logo mais às 19h30, aqui direto da nossa casa de missão. E para amanhã, para o sábado, ainda temos as pulseiras, né? Para quem quiser vir participar presencialmente, só entrar em contato conosco no 79-2104-4444. E se você não é da região, mas quer acompanhar, nós estaremos transmitindo pelo YouTube da Canção Nova de Aracaju e também pelo YouTube da Profecia do Avivamento. Yara, é com você. Obrigada, Fernanda. Um bom evento para vocês aí no fim de semana. A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum, de pessoas como você. Graças à sua doação, estamos com 72% da campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Você também pode utilizar contas.cançãonova.com para transferir. Obrigada por assumir conosco o compromisso da evangelização. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dia a dia. Na noite de domingo, você é convidado a acompanhar uma realidade do Brasil que muita gente não quer ver. Olá, boa noite. Domingo tem repórter Canção Nova. Você vai entrar no drama humanitário que afeta milhões de brasileiros, a fome. Tema refletido e rezado na campanha da fraternidade desse ano e que motiva ações de solidariedade e caridade em todo o Brasil. Nossa equipe mostra a situação de algumas famílias atingidas pela insegurança alimentar, até mesmo em grandes cidades. E as mãos estendidas de pessoas que produzem e doam alimentos para ajudar a amenizar esse drama. Eu espero por você, domingo às 10 da noite. Até lá! Amanhã tem festa dedicada a Nossa Senhora. Eu volto a São Paulo agora com Sidney Fernandes para falar sobre o assunto. Sidney? E a igreja se prepara para o dia da Anunciação do Senhor a ser celebrado amanhã. É uma importante solenidade mariana que mobiliza muitas paróquias pelo país. Aqui em São Paulo, a paróquia Imaculado Coração de Maria realiza uma novena por 9 meses para retratar a gestação da Mãe de Jesus. A solenidade da Anunciação é celebrada na Igreja Católica desde o século VII. É uma festa natalina, porque acontece exatamente 9 meses antes do nascimento de Jesus. E por isso, há uma tradição de se rezar uma novena com a Virgem Maria grávida, começando amanhã, dia 25 de março, e encerrando em 25 de dezembro. A novena 9 meses com Maria é um itinerário espiritual, é um advento prolongado. Um advento de 9 meses. Esse é o intuito da novena. Junto com Maria, acompanhando a sua gestação, a gente também deseja ardentemente, com a força da nossa alma, que esse menino, Jesus, venha também habitar no nosso ser. E aí a gente possa se tornar, da mesma forma como Maria, templo sagrado onde verdadeiramente Deus habita. Amanhã,
Dia da solenidade da Anunciação do Senhor, haverá missa às 16 horas na Paróquia Imaculado Coração de Maria, com o início da novena. Logo após, haverá a entronização da imagem de Nossa Senhora grávida. Um lugar de peregrinação, um lugar simples, como simples foi a vida de Nossa Senhora. Então você que é devoto, vindo a São Paulo, você pode visitar o nosso oratório, a nossa igreja, ali diante da imagem de Nossa Senhora grávida, pedir para que ela acolha no seu ventre os seus pedidos, as suas preces, e você também poderá, diante da imagem de Nossa Senhora, fazer os seus agradecimentos. Em comemoração aos 13 anos, será realizada uma missa em ação de graças na paróquia San Roque Gonzales de Santa Cruz, no fim do dia, às 18h30, em Assunção. E assim, encerramos a nossa participação direto de São Paulo. Eu desejo a todos uma boa noite, um bom fim de semana e eu volto com vocês em Cachoeira Paulista. Boa noite, Sidney. Um bom fim de semana e abençoado. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Notícias da Igreja do Brasil e do mundo você também confere em nosso Instagram, @CNNoticias. Boa noite e excelente fim de semana. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.